Olá pessoal, sou o professor Leandro Lima, da Universidade Federal de Alfenas, campus Varginha, e hoje eu venho falar com vocês de mais um tema proposto no projeto Futuro Sem Fatura. Bom, o tema de hoje são as despesas. A primeira coisa que nós vamos falar, assim como nós falamos nas receitas, é que é importante você colocar na ponta do lápis todas as despesas do seu negócio, do seu empreendimento. Então é importante que se faça esse levantamento de todas as despesas para que você conheça melhor todas as atividades que estão demandando recurso dentro da sua empresa. Então, dentro desse contexto, pessoal, é importante que se faça algumas reflexões. Por exemplo, o que a empresa está gastando além do que deveria? Será se existe algum gasto ali que não é necessário? E aí, o que poderia ser economizado? Bom, tem algum aspecto ali que demanda algum recurso que poderia ser diminuído? Então, nesse momento de crise, é muito importante otimizar esses recursos, né? Então, por isso é importante fazer algumas reflexões para que tenha essa otimização desses recursos a serem despendidos no seu negócio. Então, dentro desse contexto, é importante identificar os gastos fixos e variáveis, né? Existem aqueles gastos que eles variam em função do volume produzido, do volume vendido, e também tem aqueles gastos que nós chamamos de gastos fixos, né? Ou seja, são aqueles gastos que eles não variam em relação à proporção do que é produzido ou vendido. Nós não estamos aqui separando custos e despesas, não. Nós estamos falando de gasto de maneira geral, né? Então, quando você colocar na ponta do lápis todos os seus gastos, suas despesas, seus custos, né? Então, separe aqueles gastos que são variáveis, aqueles gastos que são fixos, né? Para você poder melhor analisar esses gastos que você tem na sua empresa. Então, exemplo aí de gasto variável: comissão de venda, os tributos, ou seja, são aqueles gastos que vão variar em função do volume que você vende, ou do volume que você produz, né? Alguns tipos de gastos variáveis. Já os gastos fixos, alguns exemplos: o aluguel, o honorário de contador, ou seja, independentemente de você vender R$1 milhão ou R$10.000, estes gastos continuam fixos, né? Eles não se alteram com o volume produzido ou vendido. Então, a partir do momento em que a gente começa a analisar essas despesas, 3 aspectos importantes. Primeiro, avaliar de maneira bem minuciosa todas as despesas que atualmente você tem. E aí você vai identificar em quais aspectos a crise mais atingiu as suas despesas, né? Ela atingiu muito no consumo de energia elétrica, ou eu tenho algum tempo de espera, o meu fornecedor não está entregando num tempo determinado. Enfim, nós vamos identificar onde que a crise mais atingiu a sua empresa. E o terceiro aspecto é reorganizar esses gastos, né, que foram identificados anteriormente como fixos e variáveis, foram separados. Nós vamos categorizar eles em gastos necessários, gastos a negociar e gastos supérfluos. E aí a gente vai analisar cada um desses 3 tipos de gastos. Bom, depois que a gente separa esses gastos, categoriza eles, é importante então cortar os desperdícios. Então essa prática de cortar desperdícios, ela se concentra em eliminar aquele tipo de gasto que não é necessário. Ou seja, a ideia é acabar com tudo aquilo que aumenta o custo do seu produto ou do seu serviço e que não gera valor no seu produto ou no seu serviço, né?
o enfoque tem que ser naquele tipo de gasto que gera valor para o seu cliente. Então, nesses momentos de crise, a gestão deve ser ainda mais focada em cortar esses gastos que não geram valor e trazem ineficiência para a sua empresa. Beleza. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a cortar os gastos que são considerados supérfluos, né? Esses devem ser os primeiros a serem cortados. Em seguida, a gente vai partir para a negociação dos gastos que podem ser enxugados. Tem alguns gastos que, através de uma negociação, você pode diminuir, né? Não são supérfluos, mas também eles podem ser diluídos ou diminuídos, né? E por fim, é importante que você pense mais a respeito daqueles gastos que são necessários. É importante você questionar se eles também podem entrar na categoria de gastos a negociar, né? Depois que você atingir esse terceiro nível, né, desses gastos necessários, comece a questionar, fala, olha, eu consigo negociar esse tipo de gasto, eu consigo reduzir um pouco deles? Então, vamos por etapas. O terceiro elemento que eu trago para você sobre desperdício é sobre a superprodução. Isso tem a ver com aquilo que é produzido além do necessário, né? Ou seja, aquilo que é produzido em excesso. Então, mais uma vez, questione-se. É possível trabalhar na minha empresa sob demanda? Ou seja, produzir apenas aquilo que é demandado por meu cliente? Ou eu consigo diminuir o tempo entre produzir, estocar e vender? Ou seja, esse tempo ali que o estoque fica na minha empresa, esse ciclo operacional da minha empresa, eu consigo reduzir ele com o objetivo de não produzir muito em excesso e diminuir esse tempo de produção? Por que eu digo isso? O estoque excessivo, ele não configura apenas um desperdício de produção, mas também de espaço, né? Ou seja, se você produz além do necessário, você, de certo modo, você está pagando para guardar um estoque ou qualquer tipo de material, né? Estoque de produto acabado, em processo, você está pagando para guardar, sendo que você não precisava ter esse estoque ali naquele momento. Então, tente encontrar esse volume mínimo que você precisa de estoque para comercializar ou produzir para diminuir esses custos de locação e de alocação de recursos. Bom, outra questão é a espera. O que seria isso? Olha, é importante verificar o tempo entre o recebimento de algum item na sua empresa, pode ser uma matéria-prima ou algum produto, se você trabalha em uma empresa com uma empresa comercial, ou até mesmo uma informação. Então, esse tempo entre o recebimento de algum item até o início da produção, ele tem que ser o menor possível. Por quê? Porque, olha só, existem custos envolvidos nessa espera. Por exemplo, menor produtividade dos colaboradores, atraso na produção. Então, talvez os colaboradores da empresa ficam ali esperando chegar a matéria-prima, certa matéria-prima, para começar a produção ou dar continuidade na produção deste produto ou até mesmo de um serviço, né? Então, isso ocasiona um atraso na produção e diminui a produtividade, e isso vai ter reflexo no aumento do preço final do produto ou do serviço que você está ofertando, né? E possivelmente isso pode também atrapalhar as vendas da empresa, já que o produto sairá com um preço, um custo final. E aí, pode ser que seja impossível reduzir esse tempo, né? Então é importante identificar que outras atividades os colaboradores poderiam executar enquanto se dá essa espera, né? Talvez, na sua empresa está havendo uma espera de chegar a determinada mercadoria para dar continuidade na produção. Bom, para os funcionários não ficarem esperando,
tente encontrar o que eles poderiam fazer ali para dar continuidade, né, diminuir essa ociosidade e que não vai trazer um crescimento do seu produto. Outra questão sobre o transporte. Pode ser que você consiga unificar o transporte de funcionários, né, empresas que trabalham com um número considerável de funcionários e serviços de entrega também, né? Tente unificar todos esse tipo de transporte com uma única empresa, pois isso pode reduzir o número de viagens e, consequentemente, né, o valor a ser gasto com o transporte vai ser menor do que se você tem uma empresa de transporte que trabalha com os funcionários da empresa, outra empresa de transporte que é responsável pelo serviço de entregas. Então, pode ser que você consiga unificar isso e diminua o gasto da empresa com transporte, né? Uma vez que isso pode ser que não gere valor para o seu cliente. E outro tipo de controle de desperdício que é importante a gente ter uma atenção especial é sobre os defeitos, né? Os defeitos na produção. Porque esse defeito ele acaba desencadeando na necessidade de refazer ou consertar o produto, né? Então, toda vez que você refaz o seu processo produtivo ou um novo produto, você aumenta o custo de produção. Então é importante avaliar onde está acontecendo essas falhas e criar processos para identificar e antecipar esses erros, né? Para tentar reduzir ou, se possível melhor ainda, né? Neutralizar esses erros. E por fim, pessoal, outras dicas que eu dou sobre esse controle de receita é uma consulta ao contador sobre os tributos, né? Em função da crise do coronavírus, existe a possibilidade de postergar o pagamento das guias de tributos aí nesses meses que está acontecendo esse isolamento social. Então é importante consultar o seu contador para analisar essa possibilidade, estar atento às novas legislações que porventura venha surgir e, além da situação, de rever a possibilidade de se enquadrar em um novo regime tributário que possui alíquotas menores, né? Uma vez que alguns estabelecimentos, alguns comércios poderão diminuir o seu faturamento, então é importante rever essa possibilidade de um novo enquadramento tributário que possui alíquotas menores e, consequentemente, uma redução de gastos com tributos. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Sucesso para vocês em seus negócios. Desejo a todos prosperidade.